Pois não, pessoal. Bom dia, ministro. André Spiegal, do New York Times. Ministro, eu fiquei... Por gentileza, pedimos que todos se acomodem para que o ministro possa responder às perguntas dos jornalistas. Oi, ministro, bom dia. Bom dia dia também ao Renato. Aqui é André Spiegal, do New York Times. Ministro, antes de fazer a pergunta, eu fiquei com algumas dúvidas. O teto de tratamento serão 250 pacientes e qual que é o impacto orçamentário? Não é um teto, não é? Na realidade, se ultrapassar isso, vai ser discutido novos valores, né? Há uma estimativa de cerca de 400, 500 crianças com AME tipo 1 e cerca de 50% estão abaixo de 6 meses, né? Portanto, seria o nicho de aplicação ideal desse tratamento. Não é só a questão do impacto orçamentário, nós precisamos avaliar e monitorar os resultados da terapia, até porque, como é uma doença rara, até a nível da literatura não se tem tantos casos assim. Então, vamos construir uma evidência científica mais sólida, junto com as nossas universidades públicas e com a indústria farmacêutica, a Novartis. Agora, a pergunta, essa era uma dúvida, ministro. A partir desse precedente, se falou aqui em precedente, o Ministério já avalia incorporar outras terapias gênicas ao SUS? E uma pergunta para a Novartis, se a Novartis está em conversas com outros países da América Latina para estabelecer um acordo semelhante como o que foi feito aqui com o Brasil, por exemplo, na Argentina? Bom, as demandas, elas podem ser feitas por qualquer cidadão brasileiro, um documento robusto, acesso gerenciado, sinaliza uma nova forma de incorporação da tecnologia. O ex-governador e ex-ministro Antônio Brito dizia o seguinte: quando você fecha a porta para a incorporação, abre a janela para a judicialização. Então, se para nós, que somos a área técnica do Ministério Finalístico, é difícil fazer determinadas avaliações de saúde, imagina para o Poder Judiciário, que já tem a obrigação de conhecer um ordenamento jurídico tão amplo quanto o brasileiro. Ou seja, nós temos que crescer juntos na perspectiva de criar um sistema de saúde sustentável para garantir acesso com criatividade para buscar acordos como esse que a Novartis aceitou fazer conosco. Aceitou por quê? Porque eu quero acreditar que eles têm confiança na terapia que desenvolveram. Se não entregarem o resultado prometido, recebem um valor menor, né? Ok? Sim, a pergunta, né, sobre a Novartis. Primeiro, obrigado pela pergunta. Está me escutando bem? Tá, né? Como princípio, todo e qualquer medicamento ou terapia que nós desenvolvemos, a gente quer que chegue a todos os pacientes, a todos os países do mundo. Tá? Então, a resposta, por princípio, é sim. A gente está discutindo não só com países da América Latina, mas também em outros países, na Ásia, como exemplo, e a tendência é que a gente cada vez mais avance, né? E também usando os aprendizados de outros países para que a gente possa chegar no número maior de pacientes. Na Argentina, especificamente? Também está em discussão, sim. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Melissa Duarte, repórter do Jota. Ministro, primeiro eu tenho uma dúvida e depois uma pergunta, tudo bem? O teto são 250 tratamentos, mas 40 que podem ser custeados sem custo ao Ministério da Saúde pela Novartis. O que vai ocorrer se houver mais pacientes do que esse quantitativo total? Bom, esse teto não é um teto, é o número de pacientes do tratamento. Claro que se trabalha com estimativas, dados epidemiológicos. E nesses casos, a gente vai buscando as soluções. Quanto mais pacientes a tratar, aí o Renato vai ter que baixar o preço dele, entendeu? Porque a gente está na época da Copa do Mundo. Ele é o Mbappé e eu sou o goleiro, tá? Ele vai chutar e eu vou defender, meu amigo. Não tem conversa. Lá na Copa de 70, eu gosto de falar do Gordon Banks, né? Ele defendeu a cabeçada do Pelé. Ficou mais notabilizada do que o gol do Jair, né? Apesar do Jair ter feito muitos gols naquela Copa do Mundo. Antes de assumir o ministério, eu era um Mbappé como ele. Hoje eu sou o Gordon Banks. Então, vamos trabalhar aqui para levar mais acesso para o sistema de saúde. Só teremos acesso com sistemas de saúde
que sejam sustentáveis. Certo. Às vezes eu sou zagueiro também, já deu umas divididas de bola com o Renato aqui, né, Renato? Sempre para os pacientes, ministro. Certo. Ministro, eu gostaria de reforçar a pergunta do colega e ver qual deve ser o impacto orçamentário da inclusão dos Zolgensma no SUS, né? O custo para o SUS é de 5,7 milhões de reais e também parcelado em 5 vezes, e também a gente vê essa incorporação diante de um cenário de cortes na saúde, né? A gente viu a farmácia popular em setembro, viu cortes que, segundo o CNS, estão estimados em até 60 bilhões para a saúde. Eu queria saber como é que fica esse novo Quais quadro. são os cortes, Melissa? No ano de 2022 não teve corte nenhum. O que existe é uma discussão do orçamento no Congresso Nacional. Quem faz o orçamento é o Congresso Nacional, quem aprova a lei orçamentária. E o que é que estamos assistindo hoje? Vivemos um país democrático. Cada dia o Congresso Nacional busca mais protagonismo, aponta através das emendas onde o recurso tem que ser alocado. Nós sabemos disso. O que temos que fazer é alocar esse dinheiro, esses recursos, de maneira própria. Está sendo discutido no Congresso Nacional, vai aprovar a lei. Farmácia Popular do Brasil, você está falando. Ontem eu dei uma entrevista para a CNN. Até acabaram a entrevista antes do tempo, não sei porquê. A gente tem mais ou menos uma ideia do motivo. Incluímos 5 novos medicamentos na Farmácia Popular do Brasil. 5. Sabe desde quando não se incluía medicamento na Farmácia Popular do Brasil? Desde 2011. Incluímos o metoprolol, a furosemida, a espironolactona, o besilato de amlodipina e a dapaglifosina para o tratamento do diabetes. Sabe quais eram os medicamentos disponíveis para o tratamento do diabetes? Metformina e glibencamida. Hoje tem a dapaglifosina, uma medicação inovadora, que inclusive muda desfechos cardiovasculares, diminui complicações renais. Esses são os fatos. É realidade. Essa outra conversa é tudo narrativa. O relator do orçamento é o meu ilustre antecessor, o senador Marcelo Castro. É uma pessoa que conhece. E o Congresso Nacional vai aprovar um orçamento que seja compatível com as necessidades do Sistema Único de Saúde. Assim eu espero que seja. Sandra, você pode responder essa questão do impacto orçamentário? Posso responder. O impacto orçamentário anual para as primeiras aquisições, para os primeiros tratamentos, conforme a Conitec definiu, é em torno de 1 bilhão, mais ou menos, de reais, né? Podendo esse valor ser acrescido ou subtraído. Vai depender de quanto número de pacientes nós vamos conseguir colocar no gerenciamento de acordos de compartilhamento de risco para a gente poder fazer esse monitoramento. Então, é importante também dizer que a importância maior, depois que o medicamento é incorporado no Sistema Único de Saúde, não é com o impacto orçamentário. Esse impacto orçamentário ele já foi avaliado quando da incorporação do medicamento, né? A importância maior é você promover o acesso, certo? Essa é a importância maior após a incorporação do medicamento. Porque quando se incorpora, já se deslumbra, já verifica o impacto orçamentário, tá certo? Então, essa questão do preço, do valor do medicamento, isso não se torna um obstáculo para o Ministério da Saúde, uma vez que a compra de medicamentos no Ministério da Saúde, ela é áspera, ela é uma ação obrigatória. Então, todo o recurso previsto, não somente para essa tecnologia, mas para qualquer tecnologia que é incorporada no Sistema Único de Saúde, ela está amparada pela ação ASP obrigatória, que é o fornecimento de medicamentos e insumos no ambiente do Sistema Único de Saúde. Agora, tem um aspecto, né? Eu falei aqui que 100 pacientes judicializados, 1 bilhão de reais. Só que, entre esses pacientes judicializados, pacientes acima de 6 meses, pacientes que estavam fazendo uso de outras terapias para AME, não é a melhor indicação. Temos que colocar, como discutimos aqui, eu falei com a Marie, com o Renato, com o Leandro, a melhor indicação, que é onde nós podemos ter o melhor benefício. E o monitoramento com a escala de Chopin-Tende, quer dizer, quando eles aceitaram isso, é porque eles têm confiança na terapia que desenvolveram, para preservar a questão motora, a questão respiratória. Não é só a questão respiratória, é a questão motora. E existem outros desafios, é a estruturação da nossa rede de assistência.
né? Tem a rede de assistência. Eu falei aqui do programa de triagem neonatal. Temos que ter o diagnóstico o mais rápido possível. No PCDT das doenças raras, já inclui um pacote de exames, entre os quais exames genéticos que podem diagnosticar a doença de maneira mais precoce. O PCDT vai sair em breve. Ainda não está a AME entre o rol das situações do programa de triagem neonatal. Nós conseguimos colocar a toxoplasmose agora. Então, é uma evolução. Temos que construir isso juntos. Vocês da imprensa, todos os dias vocês colocam aí uma novidade. Porque tem muita inovação que não é inovação nenhuma, é novidade. A diferença da novidade para a inovação é que a inovação traz benefícios reais, muda a história natural das doenças. E as novidades, às vezes, não servem nem para jogar no lixo. Não é? E há conflitos de interesse variados. Da indústria farmacêutica com os médicos, da indústria farmacêutica com a associação dos pacientes. Tudo isso é legítimo dentro do regime democrático, desde que seja transparente, inclusive com a imprensa. A indústria farmacêutica patrocina fortemente a imprensa. E não há mal nenhum nisso, desde que fique transparente. E aí a gente vai evoluindo. Veja, vacinas. Fiz uma audiência pública aqui para discutir vacina. O ministro é negacionista, contra a vacina, porque fez uma audiência pública. Imagina se eu tivesse feito uma audiência secreta. Hein, Renato? Como não seria? Quando nós temos que discutir todas essas questões. Fizemos aqui uma reunião com vários especialistas sobre vacina agora, com especialistas da Universidade de Oxford, para discutir. Ver vacina de 6 meses a 4 anos. São 3 doses do esquema vacinal primário. Mas já tem uma indústria que está com a vacina bivalente, que é para dar uma dose de reforço. Quer dizer, é 3 ou 4. Não precisamos discutir esses assuntos? Eu mesmo tenho um conflito de interesse com a Novartis, porque um dos acionistas principais escolheu o estado da Paraíba para investir. O senhor Pierre Landau. Desenvolveu lá a caprinocultura no meu estado. Está vendo, Laísa? Tem a Laísa, tem o ministro da Paraíba e o Pierre, que acreditou no meu estado lá e desenvolveu a caprinocultura. Então, vamos construir um sistema de saúde forte, sustentável, para garantir acesso equânime à população. Bom dia, Gabriel, da Rádio Nacional. Eu queria saber se vocês têm uma data já mais clara de quando esse medicamento vai estar disponível no SUS, quando as pessoas vão poder acessar ele, e como que vai ser esse acesso? Quem que vai poder, qual paciente vai poder acessar esse tratamento? Se são só os pacientes do SUS, ou uma criança que nasceu na rede privada pode procurar o SUS também? Bom, a legislação ela estabelece até 180 dias para a tecnologia ser incorporada no SUS. Tem que organizar toda uma rede assistencial, ela já existe, ela já atende em relação às outras medicações, não é algo tão complexo assim, né? E logo que possível, se for possível antes dos 180 dias, aí não sou eu que vou poder responder, né? Porque só estou aqui até o dia 31 de dezembro. Todo brasileiro tem acesso ao Sistema Único de Saúde. Se for um brasileiro que contrata um plano de saúde, a legislação prevê que deve ser feito o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, não é? Pela legislação, se não me engano, é a Lei 9656, né, de 1998, que regula a saúde suplementar. Infelizmente, muitas operadoras de plano de saúde não estão ressarcindo ao SUS. E foi algo que eu não consegui fazer aqui nesse período de gestão. Eu vou aqui invertendo as pautas, mas é bom que eu tenho a oportunidade de inverter a pauta. Deviam ressarcir ao SUS. Falam muito em viva o SUS é só discurso. Na prática, não reembolsa o SUS pelos beneficiários que são atendidos no SUS. E não é só na assistência especializada à saúde, não. Tem que começar a ressarcir o SUS desde a atenção primária. Inclusive com vacinas. Vai para o 10, como fala o presidente Bolsonaro. Quem? Esta coletiva está encerrada. Muito obrigada a todos.